boa noite. Seja muito bem-vindo ao primeiro programa ao vivo do ano de 2023. Portanto, ainda é oportuno te cumprimentar. A gente aqui da produção do programa deseja para você um excelente 2023, de preferência na nossa companhia. Na programação toda da Tati, mas aqui às segundas-feiras no nosso programa. O titular ainda não está aqui conosco, Chain Zayer, mas já está chegando para retomar a posição e liderar aqui no programa. Hoje comigo, dividindo a apresentação do programa, Dr. Disseu. Boa noite, Dr. Disseu. Feliz 2023. Muito obrigado para você, para todos os nossos convidados e principalmente para você que nos acompanhou todo o ano de 2022 e que espero permaneça conosco em 2023. Um ano de muita paz, muita alegria, muita saúde para todos vocês. Você que está na nossa companhia sabe a importância que tem para esse programa ficar ponta firme, né? Você pode nos pautar, trazendo temas, né? Você pode sugerir entrevistados, você pode fazer perguntas ao longo da nossa programação e sabe que isso é muito importante para todos nós. O programa de hoje, como ele traz novidade de 2023, a gente vai revelar para você também as novidades da gestão com os novos secretários que assumiram na virada do ano. Vamos conhecê-los. A Prefeitura de Ribeirão Preto promoveu no início de 2023 várias alterações no alto escalão. As novas nomeações foram publicadas pelo prefeito Duarte Nogueira na edição do Diário Oficial do Município do dia 6 de janeiro. As mudanças foram as seguintes. Na Secretaria da Cultura e Turismo, no lugar de Isabela Pessotti, assume Pedro Leão. A pasta do esporte, que estava com Fabiano Guimarães, fica para Ricardo Aguiar, que ocupava a Casa Civil. Quem assume a Secretaria da Casa Civil é Alessandro Irata, que era da Justiça. No lugar dele ficará Gustavo Furlan Bueno. A Secretaria de Meio Ambiente, que era comandada por Caterine D'Andrea, agora está com Laurindo Antônio da Silva. Caterine foi para a Secretaria de Infraestrutura, que tinha como chefe Carlos Eduardo Alancastre. Com estas alterações dos cargos, o que muda em cada pasta? O que deve ser prioridade em 2023 para cada secretário nos cargos que possam a ocupar? Essas e outras questões serão respondidas no programa Mentoria Ribeirão. Sua chance de ter aqui uma conversa bem direta com esses novos secretários nesse nosso 1h30 de programa, com muita coisa acontecendo. Vou começar aqui pelo meu lado para ficar sem ordem alfabética, vou fazer aqui pela geografia. Ricardo, a sua ida para o esporte dá para explicar? Porque você já vinha fazendo um bom governo ali na Secretaria de Governo. O que leva você para o esporte? Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Adriana, boa noite a todos. Você que está nos acompanhando também de casa. Na verdade, a minha ida para a Casa Civil foi extremamente oportuna, uma experiência que eu não havia vivenciado ainda, e você começa a conhecer a estrutura toda do governo, todas as secretarias, o relacionamento das secretarias, dos secretários, junto à Câmara Municipal, à sociedade civil organizada, enfim, todo esse contexto, ele te dá mais solidez para qualquer desafio. A Casa Civil, claro, é uma secretaria meio de articulação, não somente articulação, como eu havia dito, da sociedade civil, mas também com a nossa Câmara Municipal. E aqui eu quero já saudar e cumprimentar e agradecer por esse trabalho de 2 anos junto aos nossos vereadores, que foi extremamente útil para mim, enquanto pessoa, enquanto gestor, mas principalmente à frente de projetos importantes que a gente conseguiu colocar de pé ao longo desses 2 anos, e outros que já estão por vir, e eu passo o bastão, como sempre diz o nosso prefeito Duarte Nogueira, passar o seu bastão melhor do que você entregou, para que quem o receba entregue lá na frente melhor de como recebeu. Então, é uma satisfação muito grande, e retornar ao esporte, Adriana, é um baita orgulho, né? A minha carreira foi trilhada no esporte, toda a minha estrutura familiar sabe muito disso. Eu falo familiar porque eu divido muito isso com eles, e retornar num momento super importante, com mais 2 anos de governo, com muita coisa boa para se entregar, muita coisa boa para se construir em pouco tempo. Eu acho que essa é a grande magia da administração pública, você chegar até as pessoas. Eu passo de uma secretaria meio para uma secretaria fim, novamente, onde você entrega serviços, entrega projetos, entrega o trabalho para a população, e principalmente dessa molecada depois de uma pandemia. Quer dizer, assumir a pasta do esporte nesse momento
para mim, não só orgulho, mas uma bela missão. Uma missão importante na nossa cidade, onde a gente sai de uma pandemia, retomando uma pandemia do ano passado em 22 e agora 23, pisando no acelerador para poder realizar aqui os Jogos da Juventude, que é um evento super importante para a nossa cidade, entre vários outros projetos que eu vou falar ao decorrer do programa. Bem, quando a gente não sabe exatamente quais são os motivos, a gente começa a fazer suposição. E a gente sabe que governo e Casa Civil fica nos cargos aquelas pessoas que se dão bem com os vereadores. Sua relação com eles era positiva? 100% positiva, fiz grandes amigos ali, já tinha vários outros, dos quais eu recebi enquanto no esporte eu estive, e super positiva. Tenho aqui uma gratidão muito grande. Claro que às vezes você não precisa ter problema com ninguém se você discorda, desde que você tenha no diálogo a sua fonte de energia. Então, sempre dialoguei muito e tenho grandes lembranças desses 2 anos, fiquei muito satisfeito. Embora faça uma assessoria bem direta ao prefeito, a Casa Civil acaba sendo um elo entre o Executivo e o Legislativo, né? As formulações das leis, encaminhar, acompanhar a agenda, por isso essa proximidade. Claro que isso está muito claro para você, que vem do direito, diferente até do Ricardo, que vinha do esporte, né? Eu acho que quando você foi para a Casa Civil, me pareceu muito mais estranho, pela sua formação, do que hoje você deixar a Casa Civil e ir para o esporte, que, como você disse, é a sua casa. No teu caso, diferente disso, você já tem essa vinda do jurídico para a Casa Civil. Está pronto para se relacionar bem com o Legislativo? Boa noite, Adriana. Boa noite, doutor Dirceu. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer, desejar feliz ano novo para todos, né? E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no Mentoria para a gente conversar, esclarecer todas essas situações. E sim, né, é um grande desafio, mas essa relação entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e a sociedade civil, que é característica da Casa Civil, né, como o Ricardo disse, uma secretaria meio, e tem muito a ver com direito. Né? Brinquei com o doutor Dirceu, o que não tem a ver com o direito, né? E tem exatamente todo esse diálogo, né? E todos esses aspectos técnicos também dessa produção legislativa e de todo esse relacionamento com a própria sociedade civil. Então, é um momento muito interessante, de grandes desafios e de fundamental importância aqui nessa segunda metade do segundo mandato do nosso prefeito. Maravilha. Depois até explicar um pouquinho melhor as funções da Casa Civil, mas numa próxima rodada, para o pessoal de casa ter certeza de quando é que aciona e que diferença faz para um governo ter um bom secretário na Casa Civil. Lá do outro lado, a gente tem o Leão, que assume a Secretaria de Cultura. Ele já estava na Secretaria como adjunto. A Isabela Pessotti esteve aqui conosco ao longo do mandato dela, ficou todo o primeiro mandato, 4 anos, 2 anos do segundo mandato. Desafio é grande. Leão, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Adriana. Boa noite, doutor Dirceu, Ricardo, Irata, Gustavo, o nosso querido Laurindo, toda a equipe aí de secretários. Uma boa noite também a todas as telespectadoras e os telespectadores da multiplataforma. É um desafio muito grande, porque nós temos que mudar o jeito de gerir. O prefeito quis uma mudança. Nós temos que entregar para a população, em 2 anos, demandas que muitas vezes os secretários têm 4 para fazer, e temos também que propor, em metade do tempo, novas iniciativas. Mas, no decorrer da minha vida, eu usei aí toda a minha força do felino, da fera, para conseguir combater todas as demandas necessárias. E é assim que nós vamos fazer, dar continuidade na Secretaria da Cultura e Turismo, como já vinha fazendo com adjunto, com a nossa equipe, com os demais pares da administração, com os servidores. O que me parece ser tranquilo para você, porque a sua área é cultural também, né? Te deixa bastante à vontade. Bom, eu sou do teatro, né? Sou ator, diretor, dramaturgo, também comunicador, já estive aqui nessa casa como comunicador, e a gestão pública também sempre fez parte da minha vida. Já passei pela Secretaria Municipal da Cultura e Turismo em outro momento como diretor dos teatros públicos. Aliás, o meu primeiro trabalho, com 14 anos, foi como estagiário do Centro Cultural Campos Elíseos. Então, eu iniciei a minha vida profissional como estagiário e hoje chego
como secretário. Nunca é fácil, sempre há desafios, né? O artista tem que ser fomentado. Agora, eu me coloco no lugar de quem vai fomentar os nossos artistas, técnicos e profissionais da cultura em geral. É um grande desafio, mas nós vamos trabalhar diariamente com muita dedicação para conseguir entregar a demanda que foi dada pelo nosso líder, pelo nosso prefeito Duarte Nogueira. Bem, a Secretaria de Justiça, até então, né, gerida, administrada pelo doutor Irata, agora passa para as mãos do Gustavo Furlan. Doutor Gustavo Furlan, conta para a gente qual é o seu grande desafio nesse momento. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Adriana. Boa noite, doutor Dirceu. Boa noite a todos acompanhando aqui o programa. Agradeço a oportunidade de a gente poder trazer esses esclarecimentos. E é de fato um grande desafio assumir a Secretaria de Justiça, que é uma secretaria até em linha com o que já foi colocado aqui da Casa Civil e do Esportes, é uma secretaria que congrega tanto o aspecto meio quanto o fim, porque é uma secretaria de apoio às demais secretarias, do ponto de vista de estruturação de projetos, de elaboração de decretos, de minutas de projeto de lei, e, ao mesmo tempo, é uma secretaria que também tem a parte fim, tem departamentos, tem o PROCON, tem órgãos subordinados que acaba também tendo que desenvolver a atividade que chega na ponta. Então, é um desafio que foi colocado pelo prefeito Duarte Nogueira, e eu aceitei esse desafio e acredito que a ideia é continuar um bom trabalho que já vinha sendo executado pelo secretário Alessandro Irata, que até porque é uma secretaria nova, né, que surgiu em 2021, que teve que, digamos assim, criar o seu espaço, e que acredito que esse espaço já foi muito bem colocado aqui na administração sob a direção do secretário Alessandro Irata, e a ideia é continuar aí os vários projetos que a gente tem na secretaria. Como a gente já colocou aqui para você no comecinho do programa, essa rodada é de apresentação, de a gente entender a expectativa de cada um desses novos nomeados, mas depois a gente vai falar tema por tema de cada secretaria. Então, você é nosso convidado para fazer sua pergunta, e algumas delas talvez esteja mais distante, pelo menos como você pensa do seu cotidiano, mas a gente vai trazer aqui os temas para você. E também assumiu a Secretaria do Meio Ambiente o Laurindo Antônio da Silva, que está aqui conosco. Boa noite, Laurindo, seja muito bem-vindo, né? E o desafio de assumir essa Secretaria do Meio Ambiente. Boa noite, Adriana. Boa noite, doutor Dirceu, colegas secretários e os telespectadores da TV Tati. Para nós é uma satisfação assumir a Secretaria do Meio Ambiente. Já estivemos por lá durante 8 anos, né, à frente da fiscalização ambiental na época, e quando mudou a administração, segundo mandato do nosso prefeito Duarte Nogueira, o vice-prefeito pediu para que eu fosse com ele para o planejamento, para ajudá-lo em algumas demandas por lá. Agora, na realidade, eu estou retornando, né, à Secretaria do Meio Ambiente. Temos vários desafios, temos várias demandas, né, e algumas a gente tem que priorizar realmente. Outras são demandas de médio e longo prazo. Maravilha. Doutor Dirceu? Bom, aqui temos perguntas aqui para cada área especificamente, né? Mas vou começar aqui fazendo uma pergunta, não só pela aproximação aqui de bancada, mas de atuação. Uma pergunta que passei aí esses 2 anos de convivência com o doutor Irata e não fiz a ele essa pergunta e vou fazer agora. Ele passou ileso por essa minha provocação. Então, o doutor Gustavo vai me permitir o seguinte. Então, Gustavo, existe alguma dualidade de orientação jurídica, havendo uma Secretaria da Justiça, que, pela atuação do doutor Irata, que tive a oportunidade de acompanhar em vários momentos, há sim uma manifestação de cunho jurídico, uma orientação jurídica para o governo, para o prefeito. Mas nós temos a Procuradoria-Geral do município, que também é um órgão jurídico. Como é que é essa convivência? Porque em alguns lugares, essa modalidade do ministro da Justiça, que é uma coisa muito antiga no Brasil e que depois gerou nos estados as secretarias da Justiça, é remanescente de uma época ainda em que o Poder Executivo se sobrepunha ao Poder Judiciário e o ministro da Justiça e os secretários estaduais de Justiça faziam essa relação com o Poder Judiciário, coisa que não existe. Essa função perdeu esse sentido, né, com a tripartição efetiva dos poderes, mas no município nunca teve sentido porque o município não tem Poder Judiciário. Então, existe
momentos de confrontos entre Secretaria de Justiça e Procuradoria do município? Ou isso funciona bem nessa estrutura, que, como o senhor disse, é uma estrutura nova aqui no município, né? Bom, doutor Dirceu, obrigado aí pela pergunta. E, bom, acredito que não haja uma dualidade, não. Acredito que a gente tenha uma harmonia entre a Secretaria de Justiça e a Procuradoria-Geral do município, porque são funções que acabam se delimitando bem. Assim, a gente acaba tendo uma atuação restrita a alguns aspectos da atuação jurídica do município, mais focados em, por exemplo, Tribunal de Contas, em requisições do Ministério Público, em dar um suporte direto para o gabinete em questões jurídicas, enquanto a Procuradoria fica focada na parte da atuação judicial do município e, é claro, também em diálogo constante com a gente em várias pautas que acabam sendo tocadas de forma conjunta, até no apoio jurídico às demais secretarias. Então, no que a gente vê na experiência desses quase 2 anos da Secretaria de Justiça, essa relação é bastante harmoniosa, a gente acaba tendo bastante interlocução com a Procuradoria e sempre de uma forma muito respeitosa, muito que agrega no produto final que é levado ao munícipe ou às outras secretarias no nosso trabalho diário. Conforme a gente pode observar pela composição aqui dos nossos convidados e da própria gestão, houve em algum momento mudanças de cadeira. Só no caso da secretária da Cultura é que ela realmente deixou o governo. Foi notícia no jornal Tribuna, no final do ano passado, de um desconforto que ocorreu com a Procuradoria, com o Ministério Público, por conta de uma reforma do prédio da Secretaria da Cultura. Gostaria, Pedro Leão, trazer esse assunto só para a gente deixar claro para quem nos acompanha, se isso interferiu na decisão do prefeito, da mudança? Bom, Adriana, eu não posso responder pelo prefeito, eu apenas recebi o convite, ele não justificou o motivo da mudança, né? O que eu posso dizer especificamente sobre o andamento do restauro e requalificação do prédio da Casa da Cultura, para que nós possamos receber o excelente projeto do Estado, que é o Fábrica da Cultura 4.0, é que tudo vem caminhando de acordo com o diálogo que nós tivemos com o Conselho de Preservação do Patrimônio, né? O CTA, o Corpo Técnico de Apoio, ele apontou algumas demandas, nós refizemos o projeto, até o dia 25, esse projeto vai ser reenviado ao CTA, o CTA dando um de acordo, nós já vamos apresentar esse projeto para apreciação dos conselheiros na primeira reunião do Conselho no dia 7 de fevereiro. Eles aprovando, nós vamos dar continuidade à obra, porque vale dizer que a obra não parou. Houve um TAC, um termo de ajuste de conduta, onde alguns reparos e algumas requalificações foram autorizadas, como banheiros, troca de telhado. Então, a gente vem caminhando com a obra, hoje nós temos 35% da obra concluída, e aí, a partir desse aceite do Conselho, nós vamos finalizar a obra, que deve durar em torno de 3 meses, até que a gente entregue o prédio para a Organização Social Catavento, em parceria com o Governo do Estado. É bom, inclusive, que as pessoas saibam que, independente da questão arquitetônica do prédio, do patrimônio do prédio, era um prédio que precisava de adequação. O telhado, por exemplo, era muito vulnerável, deixava desprotegido a biblioteca. Então, tem coisas, né, cada coisa no seu lugar, e é bom a gente colocar isso para não ficar nenhuma dúvida, né, doutor Irato? Posso complementar como Claro. ex-secretário de Justiça, então, porque a gente acompanhou de perto toda Sim. essa situação. Nossa secretária Isabela sempre teve uma atuação exemplar, não só nesse tema, né, são contingências da reforma mesmo, como você disse, Adriana, o prédio precisava de diversas intervenções, até mesmo para a preservação da própria estrutura do prédio, que estava em estado, né, bastante difícil. Nós fizemos diversas reuniões com o COMPAC, com o Ministério Público, até chegar nesse termo de ajustamento de condutas com o Ministério Público, como o Pedro disse, e a Isabela sempre atuou de forma exemplar. Não são questões pessoais mesmo, né? 6 anos, né? A secretária Exato. mais longeva que tivemos, né? Sem problema nenhum. Maravilha. Só para não deixar esse assunto, o governo do Estado se altera, mas o projeto Fábrica de Cultura não se altera, está mantido. Eu recebi uma ligação da secretária Marília, assim que assumi a pasta. Ela garantiu que o projeto continua, ela está ansiosa para entregar a Fábrica de Cultura e, inclusive, já nos dispôs auxílio para que a gente
também tenha projetos alinhados, por exemplo, junto ao Museu do Café. Então, o diálogo permanece, novos projetos virão e Ribeirão Preto vai ter a Fábrica da Cultura 4.0 ali no Morro do São Bento. No finalzinho do ano, eu estive num evento cultural em São Paulo e o secretário, então, da gestão anterior fez uso da palavra e ele lamentou que em Ribeirão Preto ainda não tivesse avançado, que ele não poderia colocar, ele estava fazendo uma prestação de contas para quem estava lá no teatro e ele não poderia colocar na lista dele a entrega desse projeto para a cidade de Ribeirão Preto. Agora vamos para o lado de cá falar de esportes. É um ano importante para o esporte, vem aí uma atividade grande, né? Isso foi uma motivação para você ir, aquela coisa de sair do meio para o fim? Sem dúvida, Adriana. Minha carreira sempre foi pautada em desafio e eu gosto não só de receber, mas de entregar troféu, né? A minha carreira é pautada em conquistas e, claro, para você ter conquista, você tem desafio. Para você ter desafio, você também tem derrotas. E é isso que eu quero colocar no esporte. Agora, faz 6 dias hoje, que eu assumi a pasta, até aqui mandar um grande abraço para o ex-secretário e agora vereador, voltando para a Câmara, André Trindade, que fez um trabalho magnífico ali e deixou alguns projetos a serem concluídos e outros que a gente já está em conversa com o nosso prefeito, que deu total apoio, total autonomia, como ele sempre tem feito com a sua equipe. E nada diferente, nenhuma modificação diferente do que no primeiro mandato, quando eu fiquei ali na Secretaria de Esportes por 4 anos. Nós temos um evento extremamente grande no segundo semestre, de 1º a 16 de setembro, já saiu a data, através do Comitê Olímpico Brasileiro. É a primeira realização, a primeira edição desse evento, os Jogos da Juventude, que não é realizado numa capital. A última edição foi realizada em Aracaju, inclusive eu estive lá enquanto Casa Civil acompanhando o prefeito para ver toda a logística daquele evento, fizemos tratativas com a secretária de Estado naquele momento, para que nós não cometêssemos os mesmos erros que Aracaju cometeu e o Comitê Olímpico também nos orientasse em relação à realização. Adriana, eu tenho 12 campeonatos mundiais na minha carreira e são competições em que você tem 2, 3, 4, 5 mil pessoas durante um período específico dentro de uma cidade em algum lugar do mundo. Ribeirão Preto vai ser olhos para o esporte, para a seleta base esportiva nacional durante esse período. E a realização de um evento desse não é simplesmente, olha, estamos aqui, estamos bem. Para que viesse esse evento para Ribeirão, foi necessário mostrar uma cidade equilibrada, uma cidade com estrutura, uma cidade sendo transformada do ponto de vista de mobilidade urbana, mesmo porque são 4.500 atletas circulando na cidade 24 horas, porque não é só realização de um jogo numa praça esportiva ou na outra. Os próprios treinadores vão buscar informações em jogos de outros times que se encontrarão na sequência da competição. São inúmeras modalidades. E, repito, Ribeirão recebe esse grande evento de braços abertos e tenho certeza que a gente vai entregar um evento espetacular para a nossa cidade. E aí, claro, destacando também a questão de você ter 4.500 atletas, aproximadamente 9.000 pessoas nesse período. Então, você tem a realização de alguns grandes eventos na cidade. Nós temos, claro, o AgriShow, o Ribeirão Rodeio Music, nós temos esse ano realizado em Ribeirão uma novidade que o próprio prefeito Duarte Nogueira anunciou uma semana atrás, a realização do Congresso Estadual de Municípios. Então, nesse mesmo período, AgriShow, Congresso Estadual de Municípios e, na sequência, a realização dos Jogos da Juventude. Nós temos um evento para todos. E tem Feira do Livro no meio do caminho. Não tenha dúvida, eu tive a felicidade de acompanhar. Festival de Teatro na sequência. Você fala de evento com quem gosta e está inserido no evento, é isso, né, Pedro? Mas é uma alegria muito grande porque Ribeirão está se estruturando e entrando nesse cenário de grandes eventos do nosso estado e, por que não, do nosso país, haja visto jogos, mas vários outros eventos que estão por vir. O esporte ele é muito dinâmico e eu costumo dizer que eu sou muito intenso, então dinamismo com intensidade, com certeza. E o nosso prefeito ele está sempre colado na gente, com todas as informações, faz questão, hoje mesmo, numa agenda de uma secretária de Estado, a primeira agenda oficial da secretária de Estado de Esportes, a coronel Helena Reis, esteve hoje pela manhã conosco, já falando das suas conduções em relação ao esporte do Estado, e já falei para ela do que nós vamos receber aqui, e a gente conta com a Secretaria de Esportes do Estado também.
Aproveitando aí a fala e a resposta do secretário Ricardo, são várias modalidades desse grande evento, né? E Ribeirão está preparado, os equipamentos públicos para a prática desses esportes todas, dessas modalidades todas. Ribeirão tem suporte para tudo isso, até porque o orçamento da secretaria, não sei se foi definido antes ou depois da definição do evento, mas o orçamento da secretaria é muito pequeno, chega a ser menor até do que a da Secretaria de Cultura. Nós estamos aqui fazendo esse comentário. Como é que essa estratégia toda foi pensada e está em execução, imagino, já que o evento é no começo do segundo semestre? Sim, doutor Disseu, o que acontece? Toda a realização de grandes eventos desse porte, no mundo inteiro, seja em qual cidade for, em qual país for, ele conta com suporte e apoio não só do poder público, que são as estruturas e as praças esportivas da cidade, como também da iniciativa privada. Por quê? Haja visto a quantidade de jogos que são realizados versus os horários, que são simultâneos. Então, ao mesmo tempo, você tem 2, 3, 4 jogos de basquete, são 4 quadras diferentes. Você tem a natação, você tem o atletismo, você tem o tênis, enfim, inúmeras modalidades acontecendo simultaneamente num período de 10 dias. A contar com congressos técnicos, tem uma série é um caderno de encargo bastante recheado para a realização disso. O município está preparado, tem alguns equipamentos que a gente já tem a programação para estarem prontos 30 dias antes da realização do evento. E, claro, nós vamos contar com algumas praças esportivas em função de ter essa similaridade dos horários da realização. Nós temos aqui a própria região, Cravinhos se colocou à disposição para a realização de algumas partidas, Brodowski se colocou à disposição também. Toda a região se envolveu, porque vem para cá pessoas do país todo. Então, repito, a condição e o cronograma dos jogos exige com que tenha várias praças esportivas à disposição. Então, a gente já agradece de antemão toda a iniciativa privada, todas as escolas particulares da cidade nos recebeu muito bem, as universidades da cidade nos recebeu muito bem, e todos querem estar juntos, todos querem cortar essa faixa de inauguração dos jogos juntos. Eu acho que Ribeirão tem nesse DNA, com a realização e a produção de grandes talentos no esporte, não só na base, mas como no alto rendimento também, já há muitos anos. Então, está sendo coroado aí com a realização dos jogos. Embora muitos temas já tenham sido pautados aqui no nosso programa, não com tanta intensidade a gente tem falado sobre meio ambiente. Por isso é uma oportunidade muito grande do secretário Laurindo nos atualizar sobre o que está na pauta. Adriana, nós temos vários planos, né, que foram desenvolvidos, estão em desenvolvimento. Começaram com a doutora Sônia, depois o secretário Samuel e, por último, com a secretária Caterine. Porém, por prioridade do chefe do Executivo, nós temos 3 planos que ele quer que a gente impulsione um pouco mais, porque a gente não pode parar os outros, ok? Mas, assim, que a gente impulsione para que possamos tentar, pelo menos, entregar nesses 2 anos. Um deles é o plano de arborização urbana. Nós já fizemos todo um inventário, já temos as ações que precisam ser executadas. Então, esse está um pouco mais próximo de que a gente consiga ter êxito. O segundo é o plano de mudanças climáticas. Esse já é mais complexo, porque envolve não só a Secretaria do Meio Ambiente, como uma grande gama da sociedade toda, porque há necessidade de várias mudanças de comportamento, várias mudanças em equipamentos, em veículos, uma série de coisas que precisam ser feitas. E o terceiro deles é um plano de prevenção e combate a incêndios florestais. Como você sabe, essa já foi a minha área de atuação, né? E nós já começamos algumas tratativas junto ao Corpo de Bombeiros, porque quando no Corpo de Bombeiros nós tínhamos a seguinte premissa: durante as chuvas nós fazíamos todo o planejamento para aquilo que iria acontecer na estiagem, na seca. E durante a seca a gente fazia os planejamentos para o período chuvoso. Então agora
nós estamos pegando uma parte desse plano já bem avançada e precisamos dar sequência para que ele realmente seja levado a efeito. Também vai envolver várias secretarias do município, vai envolver empresas que já são parceiras hoje, né? Nós temos um embrião disso daí que foi feito quando a doutora Olga desenvolveu o plano de manejo lá do Morro São Bento. Nós trabalhamos junto com ela e temos um plano de auxílio mútuo já feito naquela época. São empresas que têm caminhões-tanques, que têm dispositivos que possam nos auxiliar quando do combate. Porém, a parte mais interessante desse plano é a prevenção. Se nós trabalharmos corretamente a prevenção, obviamente que o sinistro não acontece. Porém, assim, internamente a Secretaria, nós temos como prioridade fazer a entrega de processos que estão de maneira um pouco morosa. Precisamos dar ânimo à equipe técnica para que essas entregas sejam feitas mais rápido. São os processos de licenciamento, autorizações, né, que a gente passa a maior gama de serviços nosso lá. Então, essas são as 5 prioridades básicas que a gente vai iniciar os trabalhos. Secretário, diferente de Casa Civil e de jurídico, né, eles não têm uma ligação direta com conselhos, mas vocês, Cultura, têm uma ligação direta com o Conselho. Qual a sua relação com os membros do Conselho de Meio Ambiente em Ribeirão Preto? Nós temos, na realidade, 2 conselhos pela Secretaria, né? Nós temos o Conselho de Defesa Animal e temos o Conselho de Defesa do Meio Ambiente. Nós teremos uma reunião com esse Conselho de Meio Ambiente agora na próxima quarta-feira, dia 18. Já tenho conhecimento, tenho contato com praticamente 100% dos conselheiros, que eu fui conselheiro, né, do CONDEMA em anos anteriores. Então, a relação é boa. Só que conselho, como tudo, né, é onde a gente tem as divergências, é onde a gente discute. O assunto meio ambiente, quando vai para o conselho, já é porque ele é polêmico. Né? Então, a gente procura, vamos procurar trabalhar de maneira harmoniosa com todos os conselhos. E é assim que precisa ser, né, secretário? Ter esse contraponto da sociedade organizada manifestada através dos conselhos. Né? Essa representatividade ela é muito positiva para uma sociedade que se deseja democrática. A gente tem várias perguntas aqui, tinha deixado passar, mas vamos a elas. A primeira, na verdade, soma um pouquinho, viu, Pedro Leão, para você e para o Ricardo falando sobre férias. A Márcia que fez a pergunta, ela diz o seguinte, em pleno período de férias escolares, é verificado que Ribeirão Preto não oportuniza espaços de cultura, lazer e esporte para as nossas crianças e adolescentes. Por que as pastas não se juntam e façam aí um plano, né, um amplo projeto que ofereça um rol de atividades significativas para as nossas crianças e adolescentes? Nossas praças não oferecem condições nem para brincadeiras. Os dois, vou começar aqui que acabou de falar. Leão. Bom, a Márcia, né, que mandou essa demanda para a gente, queria convidar a Márcia para acompanhar as redes sociais da Secretaria da Cultura e Turismo, né, principalmente aí o Instagram, @Cultura e Turismo RP. Nós temos várias atividades acontecendo todos os finais de semana, né, não só nos espaços da Secretaria, mas também em espaços parceiros. A gente tem um projeto muito bacana que é o Viajando com as Histórias, onde nós temos várias atividades de contação de histórias para as crianças acontecendo, né? E também nós já estamos realizando as apresentações e as atividades formativas, com workshops, palestras, cursos, do nosso edital de fomento do Fundo Municipal de Cultura, um edital que foi escrito a várias mãos, em parceria entre a Secretaria e os pares do Conselho de Cultura, né, representantes aí das artes e da sociedade civil, e todas essas atividades já vêm acontecendo em vários pontos das cidades. Tivemos várias no final de semana e vamos ter mais no decorrer
do mês todo. Então, é importante estar acompanhando essas ações, esses eventos, e, claro, em determinada região, ideias, espaços, não cabe à Secretaria da Cultura, muitas vezes, a zelodaria de outros equipamentos que não sejam os nossos, mas é importante a gente estar se informando para que a gente, inclusive, auxilie os secretários das outras pastas, indicando que aquele espaço precisa de algum reparo, de alguma manutenção. Então, a Secretaria está de portas abertas para saber de qual região, de qual demanda, para, inclusive, quem sabe, nós direcionarmos atividades para esses espaços. O Viajando com as Histórias, por exemplo, ele é um projeto que ele não tem uma agenda fixa de agora até o final do ano. Nós podemos levar atividades para outros lugares e de outras vertentes artísticas também. Então, é importante nós sabermos para tentarmos levar a mais pontos da cidade e tentarmos levar essas atividades de forma mais descentralizada. Esporte, em relação à pergunta feita pela Márcia? Agradecer a pergunta da Márcia e dizer que nós temos atividades que já estão acontecendo ali no Estação Cidadania Esporte, que é um centro esportivo que foi entregue nesse governo do nosso prefeito Duarte Nogueira. Depois de 70 anos, a Cava fez 70 anos o ano passado, entregou-se esse complexo esportivo ali na Alexandre Balbo. Já está tendo algumas atividades ali relacionadas às férias, então é só procurar pelo gerenciamento ali daquele espaço. Nós temos, a partir de quarta-feira agora, dia 18 de janeiro, abre-se as inscrições para as férias esportivas. É um período de uma semana, com atividades das 13h30 até às 17 horas, de segunda a sexta. As inscrições poderão ser feitas no próprio site da Prefeitura e elas acontecerão do dia 23 ao dia 27 de janeiro. E dentro desse período que antecede esse que eu acabei de dizer, que serão as férias esportivas, algumas atividades, são 14 parcerias que nós temos com várias representatividades da sociedade civil dentro do esporte, que oferecem algumas atividades também ali na Cava do Bosque. Secretário Irata, a gente sabe que alguns eventos foram prejudicados pelas chuvas recentes. Esse tema chuvas chegou à Casa Civil? Houve demanda de ação coletiva para recepcionar pessoas com problemas? Como é que tem sido a atuação da Casa Civil nessa área? Sem dúvida, em atuação da Casa Civil junto com a Secretaria de Assistência Social, nós tivemos diversas demandas, mas não tivemos problemas com desabrigados em Ribeirão Preto. Nós estamos vivendo um período excepcional de chuvas, que tem gerado algumas consequências, mas isso tem sido acompanhado, observado de perto, tanto pela Casa Civil, mas como também pela Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Assistência Social, para todas as medidas que se façam necessárias. A gente sabe que é um momento especial, específico do ano, há tempos que não tínhamos problemas em relação a enchentes, e isso tem sido observado e monitorado. Maravilha. Doutor Disseu? Eu vou confessar que talvez essa minha pergunta devesse ser feita ao secretário de governo, mas aproveitando a sua presença e o quanto se envolveu com esse assunto no tempo passado, nós tivemos uma reforma administrativa em Ribeirão Preto e essa reforma administrativa, posta à apreciação do Poder Judiciário, houve uma declaração de inconstitucionalidade, eu não sei se de toda a legislação, mas de uma parte considerável dela, já há uma estratégia definida em relação a esse assunto? Nova reforma virá, a prefeitura, o município vai postergar aí a demanda judicial com recursos, isso já está definido? Já está definido, sim. Eu tenho acompanhado também, participado antes como secretário de Justiça, mas também agora na Casa Civil. Na verdade, não houve uma declaração de inconstitucionalidade da reforma administrativa em si, ou seja, da Lei 3062 de 2021, mas sim da descrição de alguns dos cargos, especialmente dos cargos comissionados. Se trata de uma ação do Ministério Público feita em diversas cidades do estado de São Paulo. Então, Ribeirão Preto é uma delas apenas, diversas outras cidades enfrentam ações, Campinas, São José do Rio Preto, dentre outras, e nós já fizemos algumas alterações na 3062 e isso continuará sendo feito. Está previsto que a gente faça uma revisão, então, dessa descrição
dos cargos, né, e não da estrutura da reforma administrativa, uma vez que esta não foi contestada em nenhum momento, e será encaminhado um novo projeto de lei que se faça isso. Já existe um projeto de lei na Câmara que foi enviado no final do ano passado sobre os diretores de escola, que é um dos pontos em relação a essa ação, um dos pontos principais, que é a necessidade de se fazer concursos específicos para o diretor de escola. É um pleito do Ministério Público de alguns anos e isso tem sido feito já pelo governo do Estado e por algumas outras cidades. Então, no projeto de lei que foi apresentado pelo Poder Executivo, se cria o cargo do gestor escolar, né, e esse gestor escolar, então, seria feito provido por meio de concurso público, né? Já em tratativas com a Câmara, com o vereador Renato Zucolotto, provavelmente será feita uma assembleia, uma audiência pública sobre esse projeto de lei, já que é um tema, né, é bastante polêmico, na verdade, né? Diversas cidades mantêm ou tentam manter o diretor que seja indicado, ou seja, por critérios objetivos, mas indicado pelo Poder Executivo, ou então se fazer o concurso público para o cargo do gestor escolar. Então, nós estamos caminhando nesse sentido. E por falar em educação, falar em escola, né, o prefeito, quando esteve aqui no final do ano passado, ele declarou de que não há déficit de vagas nas escolas, principalmente atendendo às creches. Mas também sabemos, doutor Gustavo, que em anos anteriores houve uma judicialização desse tema, né? Vocês foram chamados a atuar, criar vagas, conversar diretamente com a promotoria, com o Ministério. Qual a realidade hoje na pasta que o senhor está coordenando com o tema matrículas para creches e primeiros anos? Bom, Adriana, no que diz respeito às vagas em creches, escolas, a gente tem informação da Secretaria da Educação que a situação realmente foi resolvida, né? Houve uma reestruturação da rede, uma alteração com relação à quantidade de alunos por sala de aula também. Foram feitos vários chamamentos de professores nos últimos meses. Então, a gente tem acompanhado que a situação foi normalizada e a gente também tem contato constante com o Ministério Público. A gente acompanha a Secretaria da Educação em várias situações em que são feitas audiências com o Ministério Público e a gente acredita que essa situação vem sendo bem conduzida pela Secretaria. Maravilha. Bem, tem algumas perguntas aqui, eu vou me atualizar sobre todas elas. Deixa eu só trazer aqui, o Adair diz o seguinte, olha, na opinião dele, viu, secretário de Meio Ambiente, as coisas estavam meio devagar. Ele tem esperança que elas ficam mais aceleradas agora e ele está desejando boa sorte ao Adair. Nós agradecemos e realmente o nosso intuito é que isso aconteça. Maravilha. No dia 20 é dia de padroeiro, né, de São Sebastião. E aí o Adalberto Gonçalves quer saber se a Secretaria da Cultura tem pauta para essa celebração religiosa, já que São Sebastião é padroeiro da cidade. Bom, Adriana, a Secretaria ela é sempre, como eu disse, né, a responsabilidade da Secretaria é o fomento às atividades, né? Nós somos, quando provocados, participamos institucionalmente. No caso dos festejos do padroeiro, nós não temos nenhuma atividade específica, mas estaremos trabalhando com a programação do primeiro evento que abre o calendário oficial de atividades do município, que é no dia 29, a 29ª edição do Encontro Nacional de Folia de Reis, que vai acontecer lá na Praça José Rossi, na Vila Virgínia, a partir das 9 horas da manhã. Vale lembrar e reforçar o convite, porque é o primeiro Encontro Nacional de Folia de Reis pós-pandemia. Então, nós temos uma demanda reprimida, você conviveu com os nossos foliões, você sabe o quão dedicado eles são. O Encontro Nacional de Folia de Reis ele é feito em várias mãos, né? Os membros da secretaria, de outras pastas, mas principalmente os voluntários. Então, nós estamos trabalhando muito, estamos muito ansiosos, muito felizes por poder retomar essa atividade. O prefeito até me perguntou como estava caminhando, porque ele esteve em todas as edições, vai estar lá também. Então, estamos ansiosos e fica o convite
para esse evento no dia 29, o Encontro Nacional de Folia de Reis. Maravilha. Vou só ajudar aqui o nosso telespectador que está nos acompanhando, caso seja devoto, né, de São Sebastião e não especificamente do padroeiro de Ribeirão Preto, no dia 20, lá no município de Cajuru, tem às 19h30 uma missa, depois tem uma romaria e tem uma quermesse. Porque São Sebastião não é só padroeiro de Ribeirão Preto e da cidade do Rio de Janeiro, é também de outras cidades, como Santa Cruz da Esperança, também na nossa região, que tem uma celebração. Muitas das celebrações religiosas ficam pautadas nas paróquias, né? E aí, às vezes, não cai na pauta da Secretaria da Cultura. As duas que eu estou mencionando são realizadas pelas paróquias devidas, mas se for devoto, fica aqui a dica. Eu tenho uma pergunta que talvez o secretário do Meio Ambiente peça ajuda para os universitários aqui para responder, porque ela é pretérita, né? A pessoa que está fazendo a pergunta está fazendo de um ano passado. Então, talvez aqui, Casa Civil, ex-jurídico ou jurídico possa ajudar. A pergunta é do Elson, ele é lá do Planalto Verde. Ele diz assim, com bastante detalhes. Ano passado, a Prefeitura de Ribeirão Preto recebeu quase R$1 milhão, fruto de uma emenda parlamentar do deputado Ivan Valente, a pedido do vereador Ramon, para que fossem usados na região, né, na habitação lá do Parque Rubencione. Estar acessível à comunidade, o entorno da região, que é sempre uma pauta atuante, né, frequente aqui também no programa. E sim, enfim, aberto e utilizado por todos os moradores dos bairros do entorno. Está pronto o parque? Vai ser aberto? A população do entorno poderá usar? Adriana, o Parque Rubencione é o maior parque que nós temos em nossa cidade. Ele tem mais de 120 mil metros quadrados. Ele tem uma extensão bastante considerável e R$1 milhão ali, praticamente a gente não faz nada em termos de melhorias. Nós precisamos, já foi feito um levantamento anterior, coisa de 2, 3 anos atrás, não me falha a memória, que assim, de um montante àquela época de mais de R$12 milhões para que realmente possa ser executado um parque de maneira correta, para que fique à disposição de todo o entorno. R$1 milhão não dá para a gente fazer muita coisa. Já está sendo, sim, desenvolvido um projeto com esse valor, com essa emenda, mas não vai ser aquilo que a população está esperando. De qualquer forma, é um tema bem antigo, né? Se a gente puxar um pouquinho na memória, ele começa lá antigo. No Elson Gasparini, que não dá conta de entregar. Depois, durante o governo da Darcy Vera, foram tentadas vários taques. É uma herança bem difícil para o governo, né? É por causa da dimensão, né, do parque. Ali você faz uma parte e essa parte que é feita, como é pequena, porque os valores construtivos hoje subiram muito, daí um pouco está depredado, já foi um dinheiro, na realidade, jogado fora. Né? A gente precisaria realmente estamos com intenção também de tentar emendas que sejam suficientes para que a gente possa desenvolver um projeto e executá-lo. Mas a gente está na expectativa. Precisamos verificar os deputados, senadores que foram eleitos e vão se empossar agora em fevereiro, né? E a partir daí a gente avançar nos pedidos de emendas. Então, e a ideia é essa mesmo, né? Que partindo dessa emenda conseguida pelo vereador Ramon, de começar, né, essas melhorias necessárias no Parque Rubencione, já que, né, uma das grandes preocupações nossas são os nossos parques, né, um dos nossos grandes objetivos é esse da zeladoria, em especial os nossos parques, e que, para isso, a gente precisa, né, fazer esses investimentos. Isso será feito, né, então é um bom início para isso. Maravilha. Deixa eu trazer aqui uma outra pergunta. Só um complemento, pois Adriana, não, pode por concluir, gentileza. por favor. Como um dos nossos pilares é a transparência, né? Infelizmente, não basta que não seja suficiente esse valor. Parece que nós temos um problema de hidráulica lá, que nós vamos ter que, inclusive, quebrar uma parte da quadra para solucioná-lo. O Rubencione está em áreas da Fazenda Baixadão.
Isso. Né? Então, é importante a gente colocar que, embora a gente tenha o benefício verde, a gente teve uma perda cultural lamentável ali no parque, né? Que tinha remanescentes de fazenda, de café, e a gente foi vendo dia a dia as pessoas indo levar tijolinho por tijolinho, foi saindo. A gente ia lá um dia, tinha X tijolinho, chega lá, tinha X menos X. Casinha amarela. E hoje não tem mais nada. Não, em um final de semana sumiu a casinha amarela. Não tem mais nada. Era tombada, né, pelo patrimônio. Uma perda cultural. O terreiro lá de café, também todo depredado, infelizmente. Mas, assim, a gente precisa primeiro entregar algo que a população do entorno se sinta dona. Tenha, assim, aquela ideia de pertencimento. E aí, essa população vai nos ajudar a conservar. Mas deve ter um desgaste com aquele espaço, porque eu já dei a notícia de que ele tinha se aberto. Já houve um momento que fizeram lá uma porta e fez uma inauguração. Quer dizer, não tem hoje onde a pessoa possa fazer uso, né? Não, infelizmente. Tem um engaste ali negativo, né? Tem. Infelizmente. Que a gente tem que dar conta, né? Porque a gente já está falando de uma região da cidade tão carente de eventos culturais, de eventos esportivos, né? E um meio ambiente tão saudável, tem que dar conta desse saldo. Sem dúvida, né? Ele já teve momentos que ele teve aberto, o Parque Rubinsione, e precisa melhorar para que a gente possa, né, oferecer para a população, especialmente daquela região, né, todos esses aspectos. Maravilha. A pergunta aqui é da casa. Olha, o Vitor Maciel, que é da casa, pergunta o seguinte, Pedro Leão. Pergunte ao secretário Leão se, a partir de agora, o Centro Cultural Palace terá um curador para ajudar os artistas da cidade. Ele pergunta até porque é um artista talentoso aqui da casa, né, Ju? Bom, nós temos uma chefia de seção ali no Centro Cultural Palace, né, que está embaixo do guarda-chuva de uma chefia de divisão de formação e de fortalecimento. Essa equipe ela está sendo reformulada e nós estaremos abrindo aí a agenda de ocupação, respeitando sempre aqueles projetos que já vinham atuando naquele espaço, né, utilizando as salas para as aulas de formação e fortalecimento, projetos parceiros da cidade, mas há sim uma intenção de cessão de espaço para utilização de grupos e de artistas locais, né? A gente teve, inclusive hoje de manhã, uma conversa intensa com a nossa chefe de seção, que é funcionária de carreira, que vai estar assumindo a frente do Centro Cultural. Nós queremos acompanhar de perto, eu pedi para que as demandas de solicitação de cessão de espaço passem pelo gabinete, para a gente entender quais são essas demandas, inclusive para que a gente possa potencializar, seja com a cessão de espaço, mas também com outras parcerias institucionais, como, por exemplo, a nossa parte de comunicação. E queremos também trabalhar mais profundamente duas salas muito bonitas e alternativas que nós temos ali, né, que é o Auditório Pedro Paulo e a Sala dos Arcos. Então, a gente quer uma maior ocupação, sim, e queremos dialogar de forma mais próxima com os artistas e profissionais da cultura para entender de que forma podemos incentivá-los e fomentá-los mais. Que bom. Deixa eu só complementar aqui a participação do Elcio, depois da sua resposta, secretários. Ele disse o seguinte, olha, que realmente o Parque Rubinsione está totalmente abandonado, as grades que o cercam já foram mais de 50% roubadas, o local serve de despejo de entulho, o córrego dos Campos, que nasce dentro dele, está totalmente poluído por despejo de esgoto irregular, há ocupação irregular em seu interior, é local frequentado por usuários de drogas, entre tantos outros problemas. Eu acho que ninguém negou o problema, né? E todo mundo sabe o quanto é importante resolver, e acho que você tem que manter esse assunto na pauta, viu, Elcio? É uma responsabilidade, inclusive, né, dos moradores da localidade. A gente sabe que na política pública ganha espaço quando tem, né, pessoa que está demandando, pessoa que está se apresentando. Então, é super importante, como a gente falava dos conselhos, manter esse tema na pauta. Tem aqui uma questão que eu acho que também vocês dois vão precisar conversar sobre elas, que é no caso da pergunta do José Maria aqui de Ribeirão. Ele diz o seguinte, olha, é verdade que dos 5.570 municípios do país, 3 não têm plano municipal de educação e Ribeirão Preto é um deles?
está na pauta da educação, mas o jurídico precisa ajudar, né, de uma forma ou de outra. Sem dúvida, está sendo elaborado sim o Plano Municipal de Educação, foi constituída a comissão para isso, junto ao Conselho Municipal de Educação, então o doutor Gustavo participa dessa comissão, então isso já vem sendo discutido e é uma discussão fundamental entre a sociedade civil e a Prefeitura Municipal e o Poder Executivo para a elaboração desse plano. Então, as contribuições da sociedade civil por meio dessa comissão são fundamentais para que a Prefeitura possa elaborar esse projeto de lei, porque não deixa de ser um projeto de lei enviado pelo Executivo ao Legislativo e que traga as diretrizes para a educação no nosso município. Isso está sendo elaborado, sim, e deve ser elaborado até o final do ano. Com a parceria do Conselho ou está sendo elaborado pela equipe técnica da Secretaria? Com a parceria do Conselho. É uma comissão expandida, na verdade, com a sociedade civil para que se tenha toda essa discussão. Vocês acreditam que ao longo do ano isso se finalize? Sim, até o final do ano deve ser enviado para a Câmara Municipal. Maravilha. Doutor Dirceu? Eu queria fazer uma pergunta para o secretário Pedro Leão, porque a cultura acaba chamando mais a atenção, mas a Secretaria não é só cultura, é cultura e turismo. E levantando pautas aqui anteriores do Mentoria, nós já tivemos em mais de uma oportunidade a discussão sobre o turismo, que é uma atividade importante, que é uma atividade que pode gerar dividendos para o município. E houve um momento de que havia, não sei se era um consenso, mas de que ganharíamos mais com a atividade de turismo se o estruturássemos de modo regionalizado. Salvo erro meu, chegou-se até a fazer a secretária do Interior participando de uma reunião para tentativa de levar esse assunto para a regionalização do turismo. Então, a minha pergunta é, como é que anda o turismo dentro da Secretaria de Cultura e Turismo? O turismo, na nossa Secretaria de Cultura e Turismo, ele caminha a todo vapor, dialogando sempre com os setores turísticos que são o nosso forte aqui na cidade, o turismo de negócios, o turismo de saúde, o turismo estudantil, o turismo de bares e restaurantes, esse turismo noturno, a força aí da nossa cultura cervejeira, isso tudo caminha em conjunto. É lógico que esse tipo de turismo, ele trata de um turismo, de um turista que fica pouco tempo na cidade e que consome alguns serviços rápidos, então a gente tem que ter um diálogo sempre com outras pastas que tratam da zeladoria da cidade, porque nós temos que receber bem esse turista. Quando a gente fala de turismo regionalizado, é importante sempre o diálogo com o governo do Estado, e a gente já iniciou essa tratativa com o novo secretário de Estado do Turismo e de Viagens, que é o Lucena, que é um ex-deputado e que assume a pasta, e também procurando recursos para potencializar. Um dos recursos que a gente já vem trabalhando e que deve ser concluído agora para 2023 é tornar Ribeirão Mite município de interesse turístico, onde nós garantimos uma verba que pode potencializar aí a forma de receber esse turista com uma infraestrutura melhor. Anualmente temos uma verba garantida para o turismo e para melhorias na nossa cidade. Nós temos convênios, entidades de união de secretários municipais de turismo, de secretários de Estado de turismo. A gente buscou o diálogo, eu estou assumindo a secretaria muito recentemente, pós-virada de ano, então as atividades desses grupos elas ainda não começaram, mas nós vamos captar todas as possibilidades para potencializar o turismo na cidade. Em conjunto também com a nova ministra do Turismo, com o novo presidente da Embratur e de todos os poderes, aqui no município fazendo nossa parte e dialogando sempre com o Estado e com a Federação. Há muito trabalho,
Ainda temos que explicar para a população o tipo de turismo que existe em Ribeirão, porque para muitas pessoas, às vezes, eles acreditam que não há turismo, e há um turismo muito forte na nossa cidade nesses setores. Então, precisamos entender também as demandas setoriais que já existem, os congressos de medicina, os eventos estudantis, né? A nossa de compras até, né? Traz muita gente. Sim, nós somos uma cidade com 4 centros de compra enorme, e que muitas pessoas da nossa micro e macro região consomem aqui também as compras na cidade. Então, dialogar com esse nosso potencial de comércio para potencializar aí essas atividades. Temos, por exemplo, pessoas que vêm para consumir a nossa noite, o nosso final de semana, vindos do Triângulo Mineiro para passar uma noite aqui, entendeu? Nós temos as melhores casas noturnas do interior de São Paulo, da região metropolitana de Ribeirão e do Triângulo Mineiro. Então, isso tudo tem que ser potencializado e amplamente divulgado. Então, nós vamos fazer esse trabalho para potencializar esse empreendedor turístico da cidade. É até sem valor, mas agora com essa mudança nas placas, que tudo é Brasil, eu não consigo mais identificar quem nos visita. Eu adorava olhar as placas e ficar sabendo de que cidade a gente estava sendo visitado, de onde as pessoas vinham. Às vezes você estava num centro desse de compras, tinha uma carreira inteira de carros de outra localidade, mas agora todos nós somos do Brasil, a gente perdeu um pouco essa relação. Doutor Gustavo, é fácil a gente olhar para algumas das secretarias que estão aqui, até mesmo Casa Civil, que não é fim, mas a gente olhar para ela e conseguir avaliar, né? Avaliar o trabalho, avaliar os resultados, que não é comum na sua secretaria, né? Uma secretaria de justiça vai bem quando ela não está na mídia, quando ela não aparece. Quanto menos se falar, né, do teu trabalho, significa que está tudo bem, porque normalmente se fala quando há o problema, né? Como avaliar o sucesso, né? Qual é o objetivo, a meta da Secretaria da Justiça, da Justiça em se colocar como uma boa secretaria do governo? Olha, Adriana, eu diria que tem um pouco também de mais de um aspecto, porque ao mesmo tempo que a Secretaria de Justiça tem uma pauta que é no sentido de fiscalização, de um aspecto de segurança pública por estar vinculada à Guarda Civil Metropolitana, estar vinculada à Secretaria, e também o Departamento de Fiscalização Geral, que faz essa atividade de fiscalização do comércio ambulante, de fiscalização de terrenos, né, imóveis que as pessoas às vezes não mantêm em condições adequadas e, enfim, uma série de situações. Também tem um aspecto de prestação de serviço no sentido do PROCON, que também está vinculado na Secretaria e que faz lá um bom trabalho que vem sendo executado de atendimento ao consumidor, de dirimir conflitos entre fornecedores e consumidores lá diretamente no PROCON e, ao mesmo tempo, também o Departamento de Direitos Humanos, que aí tem essa pauta também por exemplo, do Centro de Cidadania LGBT, que está vindo agora para a Secretaria, que estava na Secretaria de Assistência Social e vai vir para cá e que presta um apoio jurídico, psicológico, em várias áreas para as pessoas que buscam esse centro. E o que a gente pode colocar também é um aspecto da Secretaria de trazer algumas pautas relacionadas com a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. A gente busca dar esse suporte, que também é uma pauta de direitos humanos, aos egressos do sistema penitenciário. A gente está agora em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária, inaugurando um centro de apoio ao egresso do sistema penitenciário aqui na cidade, que é algo importante para que essas pessoas que saem do sistema possam ter um suporte psicológico, a família possa ter um suporte também, e isso acaba sendo importante também como política pública de apoio, de encarar a pessoa egressa do sistema penitenciário como um ser humano que também merece atenção e precisa desse suporte. Então, acredito que é uma secretaria que tem esse aspecto de fiscalização, que às vezes é algo que as pessoas não preferem assim, não encarar como uma linha de frente, mas também é uma secretaria que tem linha de frente em outras áreas aí da administração. Muito bem. A Janice percebeu a ausência da secretária de Infraestrutura. A gente colocou na apresentação a presença da Caterine, ela estava agendada, tentamos confirmar. Deve ter ocorrido algum problema, porque a Caterine é sempre muito atenciosa. Não acredito que realmente deve ter tido um contratempo ou até problema na confirmação de agenda.
Aí ela aproveita e diz o seguinte, olha, eu tive a oportunidade de falar com o secretário antigo da Infraestrutura e questionar sobre as praças escuras. Minha filha foi assaltada em frente à Faculdade Barão de Mauá, porque a praça estava escura. Sei que a nova secretária da Infra faltou hoje, por isso que eu fiz essa menção, mas o secretário do Meio Ambiente pode nos ajudar, porque tem a ver com as praças também. Afinal, é a praça e também tem a ver com ele. Pode responder, acho que os dois secretários, por favor, se tem algum projeto de iluminação. O prefeito disse sobre iluminação, mas se eu não estiver equivocada, estava muito mais voltada para o centro da cidade, então eu queria... Não, nós estamos num grande projeto, numa PPP, que será a primeira PPP, parceria público-privada da nossa cidade, do município de Ribeirão Preto, para troca, né, e modernização de todo o parque de iluminação pública até o final de 2024. Né, já foi encaminhado o projeto de lei na Câmara, né, para concessão e também para o recálculo da CIP, que é essa contribuição da iluminação pública, para que possa ser feita essa PPP, que vai levar à troca dos mais de 84 mil pontos de iluminação pública da nossa cidade. Isso inclui, né, todos os parques, as praças, todas as iluminações nas ruas, travessas e todos os próprios públicos. Então, será trocado tudo isso por um parque tecnológico de LED, né? Ou seja, né, muito mais moderno, muito mais econômico e especialmente com muito mais qualidade de luz. Né? Isso vai ser feito, né, de forma trazendo da periferia para dentro da cidade, então não é o centro que é o privilégio, né? Então, e trocar todas as questões das nossas praças. Então, isso não vai ser só trocado, como vai se passar essa responsabilidade em relação a fios, por exemplo, a gente tem um problema de furtos de fios, como nós sabemos, né, para a empresa que ganhar essa concessão. Então, é uma parceria público-privada que vai poder ser efetivada e que vai levar uma melhoria enorme no nosso parque de iluminação. Isso traduz em não só mais conforto para a população, mas mais segurança. Né? Então, a observação é muito importante mesmo, porque, né, a gente precisa da iluminação para melhorar a segurança pública também. E desse lado também a questão das podas das árvores, para que elas possam ficar mais arejadas e a iluminação também ficar positiva. Mas, de qualquer forma, podas também não é na Secretaria do Meio Ambiente, né, secretário? Não, questão de podas também é pela Secretaria de Infraestrutura. O pessoal tem feito um trabalho maravilhoso de levantamento de copas, tanto em avenidas de grande movimento, como em praças também. O ex-secretário Carlos Alencastre vem fazendo também um excelente trabalho, acredito que a Caterine vai dar sequência nesse trabalho, de iluminação das praças. Infelizmente, como a gente comentou agora há pouco, nós temos a depredação. Em várias situações, eles terminavam de fazer a instalação da iluminação, o dia seguinte já tinha sido furtada. Então, assim, nós estamos, de certa forma, né, enxugando gelo, mas temos que persistir até que a gente consiga o objetivo final, que é as nossas praças bonitas e bem iluminadas. Desafio de qualquer gestão pública é a descentralização. O que eu quero dizer com isso? Não levar só benefícios para as áreas mais próximas do centro da cidade. Levar, inclusive, cultura, esporte, segurança, iluminação, né? Fazer todo um projeto de cidade pensando, né, nas áreas periféricas, nas áreas mais distantes. Em relação ao esporte, secretário Ricardo, tem projeto de ocupação das áreas ociosas, de implementação de novos campos, de atividade de escolinha, que sempre há uma demanda solicitada por pais de alunos de período, né, que tem um período só na escola, precisa ocupar os filhos, e o futebol sempre é um esporte de aderência. Tem projeto nessa área, além dos que já estão atuando? Tem sim. O secretário me permite um complemento aqui, também levantando pautas passadas. O secretário André dizia da grande dificuldade de desenvolvimento dessas atividades numa cidade que precisa tanto, né? E nessa linha de descentralização, com a estrutura da secretaria, que talvez não fosse condizente o suficiente para fazer tudo isso. Eu sei que o senhor está lá há 6 dias, então, né, não é momento de exigir que o senhor já tenha uma resposta pronta, mas daquilo que o senhor já conheceu e vivenciou, e pelo cargo que exerceu até bem pouco tempo, secretário civil, há alguma estratégia pensada para que isso possa ser reproduzido, essa atividade, para atender essas demandas aí das famílias? Sem dúvida, mas pode exigir a resposta pronta assim, porque eu já tenho, viu, doutor Liceu? E a Adriana também. A questão, respondendo a primeira pergunta, em relação a essa descentralização, é algo que a gente sempre
trabalhou em cima disso justamente pelo tamanho, né? A condição geográfica da cidade ela é muito grande. Haja visto o centro esportivo que eu disse para você, com 2 quadras e uma estrutura multiuso ali no Alexandre Balbo. Lindo, eu sou suspeito de falar, porque eu acompanhei exatamente desde a primeira pedra fundamental. Não vi funcionando ainda, mas a obra é bonita. Está muito bacana mesmo. Não somente ali, mas nós temos também um centro esportivo no Jardim Independência, outro na Vila Virgínia, ali no centro de jornada ampliada, na Cava do Bosque da mesma forma. Mas a gente já está finalizando a questão de um projeto básico para licitar o projeto executivo para a construção de um centro esportivo com capacidade para 5.000 pessoas, estacionamento, uma arena, praticamente uma arena multiuso, ali próximo do Parque dos Girassóis. Por quê? Existe uma demanda muito grande em relação aos grandes eventos esportivos. E a Cava do Bosque, lógico, por a pista de atletismo, por exemplo, da Cava do Bosque, há 2 anos atrás nós entregamos a reforma completa daquele piso, mas ela é uma pista que tem 340 e alguma coisa, 342 metros, não é uma pista oficial, então a gente tem uma carência em relação a isso. Estive visitando, doutor Disseu, na terça-feira pela manhã, junto com o secretário de Educação, ali o centro de jornada ampliada na Vila Virgínia, para a gente fazer um estudo a respeito de uma estrutura que tem ali, para construir ali 2 campos, societies de futebol, para levar também àquela região, e também uma pista de atletismo, porque a gente imagina que ali caiba uma pista de 400 metros, que é uma pista oficial. Mas não só por ser oficial, mas sim por ter uma estrutura esportiva para absorver a demanda daquela população. Em relação à segunda pergunta, Adriana, sobre os campos de futebol, na segunda-feira, em conversa com o prefeito, ele já me pediu algumas coisas em relação para a gente colocar em andamento e entregar esses projetos. E uma delas foi exatamente sobre os campos de futebol. A gente sabe que a gente mora no país do futebol, embora a gente tenha no nosso know-how a condição de oferecer inúmeras atividades esportivas na Secretaria de Esportes, mas o futebol acaba atraindo muito essas crianças, não só das regiões periféricas, mas de toda a parte da cidade. Então, nós já estamos fazendo levantamento de alguns orçamentos para também licitar um projeto para reforma de alguns campos. Nós temos hoje 42 campos espalhados por toda a cidade e foi aprovado na Câmara também a questão da cessão de uso desses espaços. Então, todo o arcabouço de legislação, junto com a nossa... essa semana, junto com uma informação importante, que eu vou dar em primeira mão aqui, a gente finaliza o processo de contratação de uma empresa que fará a contratação dos professores de especialidades esportivas. O que acontece? Por uma exigência legal, teve um entendimento que nós não podíamos ter professores de modalidades específicas se não fosse através de concurso. E, através de concurso, você só consegue contratar o profissional de educação física. Então, do ponto de vista técnico, para quem está em casa entender, eu vou contratar um professor de educação física que nunca teve uma vivência na natação, a não ser aquele período na universidade. E ele vai dar aula de natação. Qual a expertise que ele vai entregar ali? Pensando nisso, o prefeito nos exigiu que nós entregássemos isso de forma imediata, e já foi feita a licitação, só está cumprindo o prazo recursal, para poder... assinar a ordem de serviço e iniciar as atividades esportivas, ou melhor, a contratação desses professores através dessa empresa de inúmeras modalidades. Aí, Adriana, a gente vai conseguir chegar com essas atividades não somente através das parcerias, que giram em torno de 14 modalidades, mas aumentar isso significativamente. E aí a gente vai levar também a questão do futebol, que já é fomentado através do futebol amador, mas também para as crianças. E, Adriana, é exatamente o que você disse, essa necessidade de descentralização. Por isso, além dos campos de futebol, né, nós vamos promover a reforma de todas essas unidades descentralizadas. Escolas, UBSs, CRAS e CREAS, existe uma grande programação para os próximos 2 anos, dos 3 grandes pilares do prefeito Duarte Nogueira para esses próximos 2 anos, que é a zeladoria, né, então com praças e parques de unidades descentralizadas, a assistência social com CRAS e CREAS, a gente vai duplicar o número de CRAS e CREAS e o próprio transporte público. Bem, eu tenho aqui 2 perguntas sobre turismo, Pedro Leão, mas eu preciso fazer uma pergunta minha para o Ricardo, que é o seguinte: há 2 anos de uma nova eleição,
É fato de que nas rodinhas, principalmente dos jornalistas, a gente já começa a cogitar nomes possíveis para esse pleito, essa disputa. E o seu nome é sempre comentado. Entre outros, o seu nome é sempre comentado. O que faz muito sentido você deixar a Casa Civil e ir para o esporte, onde você tem mais visibilidade, inclusive num ano que a gente tem um grande evento e que você tem acesso às populações, que lá da Casa Civil não é tão fácil assim. Faz sentido? O que faz sentido, às vezes, eu me pergunto na política, né, Adriana? A política ela é sazonal. Às vezes, eu falei assim, no início dessa semana, que a política inicia às 8 horas da manhã, num termômetro, numa temperatura, ao meio-dia outro termômetro, às 4 da tarde mudou completamente o que difere do período da manhã. Toda essa população da cidade de Ribeirão Preto, e que às vezes nos pergunta isso, eu acho que o momento... Ainda tem muito projeto grande para ser entregue, tem muita coisa importante para a gente entregar para a população de Ribeirão Preto. Lá na frente, a população de Ribeirão Preto é que vai falar disso. Claro que as especulações elas são naturais, claro que as especulações elas acontecem, até da minha própria família, viu, Adriano? Nunca falei isso, mas é verdade. Mas eu não penso nisso nesse momento. Eu estou extremamente focado nesses objetivos, parte deles, o que o secretário Alessandro acabou de falar, muita coisa para ser entregue, nós temos apenas 2 anos, o Pedro mencionou no início do programa que ele vai ter que fazer algo, muita coisa em 2 anos, que um secretário teria em 4, numa gestão completa, mas a gente hoje fazer melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, e é dessa forma. Eu acho que a política... ela se responde por si só, aos poucos. Claro que os jornalistas de plantão e essas pessoas que estão especulando isso é muito bacana, porque mostra que pessoas estão interessadas e pessoas estão também pré-selecionando outras pessoas. Mas eu estou muito tranquilo em relação a isso, são 2 anos para definir. O nosso prefeito Duarte Nogueira ele é muito claro, e eu tenho absoluta certeza disso, que faremos o sucessor, independente de quem seja, que tenha condições de dar continuidade no que ele entregou, de dar continuidade naquilo que ele estabeleceu para a nossa equipe, e a nossa equipe é muito engajada, tem muita gente boa nesse time. É o melhor sim e não que eu já recebi na minha vida, tá? Diga-se de passagem, né? Nem disse não, nem disse sim, se saiu muito bem. Deixa eu trazer aqui a pergunta, que agora o desafio de se sair bem é você, porque você falou de turismo, e o Ricardo Adicho disse o seguinte, olha, dia desses, levei um primo de fora para ver a vista noturna maravilhosa da cidade na Praça do Papa. Tive uma surpresa desagradável do abandono e escuridão. Há algum projeto específico para a praça e outras também abandonadas? O mirante da Praça do Papa poderia ser um ponto para fomentar o turismo, porque lá é lindo. E essa relação é sempre muito próxima, né? Infraestrutura, beleza e turismo. A gente falou sobre turismo naquele momento, pensando muito mais no turismo de pessoas, no turismo de negócio, no turismo, né, de atividades. Ele aqui está sugerindo um turismo de visita a espaços bonitos. Está na tua pauta? Bom, com certeza vamos incluir mais a Praça do Papa na pauta agora. São muitos locais, nós temos muitas regiões da cidade para visitar. A gente acaba, num primeiro momento, priorizando os espaços da própria Secretaria de Cultura, porque eles também promovem aí o turismo cultural, mas é importante sempre esse diálogo. A primeira visita que eu fiz para um secretário parceiro da administração foi a Secretaria de Infraestrutura, para a gente entender quais demandas poderiam ser priorizadas, já que havia um calendário de reparos e de requalificação em praças e pontos da cidade, para que a gente pudesse, inclusive, otimizar esse trabalho junto da Secretaria. Então, nós precisamos, claro, identificar esses espaços. Essa identificação já foi feita. Inclusive, a gente inicia com o governo do Estado um trabalho de pesquisa, onde a população, nós devemos estar divulgando isso através da imprensa nos próximos dias. A gente fez as últimas definições hoje, junto com o nosso diretor de turismo, junto com o nosso assessor de comunicação,
porque através desse questionário, em parceria com o governo do Estado, a gente vai poder identificar pontos como esse que foi apresentado aqui no questionamento. E isso pode vir a ser potencializado em parcerias com outros poderes, né? Com o governo do Estado, com o governo federal. Até porque não é a sua autonomia cuidar da praça, né? Você tem que fazer essa demanda. Sim. Mas mas não é autonomia, mas eu acho que é nossa responsabilidade, quando a gente vem ocupar esses cargos, a nos ajudar, né, muitas vezes a levar a pauta para as outras secretarias, para que eles possam executar o serviço fim. Então, nós vamos iniciar um trabalho de pesquisa onde vários outros pontos turísticos da cidade ou de contemplação vão poder ser identificados. E, junto dessa demanda, o governo do Estado, essa pesquisa especificamente é o governo do Estado, mas munidos desse material nós podemos levar ao governo federal, então o governo do Estado vai poder identificar esse ou aquele local que ele também tem interesse em melhorar, em requalificar. E essa integração entre as secretarias, especialmente não só para o turismo, é fundamental, né? Nós teremos aqui no nosso município, depois de 42 anos, que foi em 1981, que teve o Congresso Estadual dos Municípios aqui em Ribeirão Preto, né, na gestão do pai do prefeito, né, em 1981. Nós vamos ter agora, logo após a AgriShow, a 65ª edição do Congresso Estadual dos Municípios, né? Então, é uma atividade de turismo enorme também, né? Teremos os 645 municípios do estado de São Paulo e junto, né, com os Jogos da Juventude, como o Ricardo disse, né, nós vamos ter na prática, né, 3 AgriShows esse ano, né? O AgriShow, né, o nosso Jogos da Juventude e o Congresso Estadual dos Municípios. Maravilha. Olha, a Márcia voltou a conversar com a gente aqui através das nossas redes sociais. Ela trouxe um tema que eu gosto tanto, Márcia. Acho que vale a pena a gente fazer uma pauta só para ele. E a gente traz o Pedro Leão de novo e alguns outros secretários, porque também é um assunto multidisciplinar. Ela está falando sobre a revitalização do centro da cidade, trabalhar o centro da cidade como centro cultural, histórico, né? Ela falou que quando as pessoas chegam na nossa rodoviária, não é um convite para permanecer. A rodoviária não é a mais bonita entre as rodoviárias existentes. Está registrado aqui, Márcia. E está na pauta, né? Com certeza. No último sábado, inclusive, nós dialogamos junto com o SESC, né, sobre essa revitalização. Nós vamos ter um start muito interessante, que é a reforma do prédio do SESC, ali na Francisco Junqueira, né? Nós teremos um novo prédio moderno, um prédio que vai ser exemplo para todas as unidades. O SESC passa a ocupar um outro espaço também ali no centro, eu não posso dar aí o spoiler de onde vai ser, então serão 2 espaços requalificados e há um interesse muito grande desse parceiro de também identificar o que pode ser potencializado no centro, porque ele vai precisar descentralizar suas atividades, né? Então, nós vamos estar aí trabalhando em conjunto com o MAP, MIS, Biblioteca Sinhá Junqueira, Centro Cultural Palace, e se você me permite, Adriana, só fazer uma citação a 2 entes que são importantes também para a preservação da cultura na nossa administração municipal e que vão estar aí conosco nessa luta pela preservação do centro da cidade e pela requalificação, que é o presidente da Fundação Pedro II, Nicanor Lopes, e também a superintendente do Instituto do Livro, a Cris Bezerra, que são grandes parceiros da nossa pasta e que vão estar conosco aí nessa tarefa que não é simples, mas que com certeza vai ser de extremo valor e o resultado vai ser importante para a nossa gente cidade. Hashtag Nosso Centro é Lindo, tá? Replica aí, hashtag Nosso Centro é Lindo. A gente tem realmente um privilégio arquitetônico, de história para contar e a gente tem que fazer isso. Doutor Disseu, eu só queria fazer mais uma pergunta, mas você já viu que a gente foi podado, né? Tinha também uma pergunta para o secretário para a gente falar sobre ecoturismo, que é uma pauta super interessante, outro momento de integração entre os dois. Mas você quer que eu termine 5 minutos antes, Juliana? Nossa, falta 5 ali. Até eu falar tchau para todo mundo, acaba os 5 minutos, então vou começar a falar tchau para o Ricardo. Obrigado por nos visitar hoje aqui no programa. Espero que a gente tenha, com certeza, pela pauta extensa do esporte, com essas atividades todas mencionadas, a gente vai se reencontrar aqui nessa bancada. Te agradeço, Adriana, agradeço a todos que acompanharam a mentoria de hoje, agradecer ao doutor Disseu, todos os secretários aqui, e podem ter certeza de esperar muita coisa boa aí no esporte. Doutor Disseu, como não deixei o senhor fazer a pergunta, deixa eu encerrar o programa. Só para eu não ir embora com a sensação de que eu sou muito má.
Então, continuo com os agradecimentos aqui e vamos encerrar o programa. Acho que passar pelos secretários para falar, porque dá tempo ainda do secretário Irata. Muito obrigado, não ficamos sempre à disposição, vocês sabem, né? A gente vem sempre. Muito obrigado, Adriana, muito obrigado, doutor Disseu, muito obrigado, Juliana. Estamos aqui sempre que chamados. Maravilha, doutor Gustavo. Também agradeço, Adriana, agradeço, doutor Dirceu, igualmente à disposição. E até só colocar uma questão com relação ao centro, a gente também está tentando avançar, é uma pauta entre todas as secretarias e do nosso aspecto, a gente tenta avançar colocando mais câmeras no centro, deixando a situação, evitando atos de vandalismo, evitando criminalidade, que a gente possa também garantir que as pessoas consigam andar com tranquilidade nas ruas do centro a qualquer hora do dia. Em relação à segurança, né, não precisa só deixar com segurança, tem que ter sensação de segurança, porque às vezes as pessoas só de não ter sensação de segurança não frequenta, né, e não frequentar aí deixa o espaço livre para outras coisas que a gente não quer. Secretário, boa tarde, boa noite, obrigado pela presença. Obrigado, Ricardo, Irata, Adriana, querida, que me antecedeu aí na Secretaria da Cultura, Dr. Dirceu, Gustavo, Laurindo, e obrigado a você de casa, nosso amado munícipe. As portas da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo estão abertas agora, ali na antiga sede de governo, no Palácio Rio Branco, aqui no coração de Ribeirão. Vamos trabalhar e muito pela cultura e pelo turismo na nossa cidade. Bem, secretário Laurindo, dá para a gente finalizar se ecoturismo está na sua pauta ou não? Ecoturismo é uma pauta do Pedro, né? Mas dentro daquilo que for possível, estaremos junto com ele, em parceria, e vamos ver se a gente coloca mais esse tipo de turismo para a nossa cidade. Maravilha. Obrigada pela presença hoje. Nós que agradecemos e ficamos à disposição. Doutor Disseu? Veja como é importante a adesão dos senhores estarem aqui. Quantas perguntas foram respondidas, acho que a população conhece mais o que está acontecendo, se informa mais do que está acontecendo. Acho que precisamos repetir com essa boa vontade que os senhores tiveram de atender aí ao nosso convite e mostrar um pouco do que estão e vão fazer para a nossa cidade. Muito obrigado. Acho que a população se sente melhor informada com essa participação de todos. Boa noite a todos. Segunda-feira a gente retorna, talvez já com o titular do programa, Chain Zay, aqui para conduzir o nosso Mentoria Ribeirão. Até a próxima segunda.